Então, pessoal, boa tarde novamente. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre criptógamas. As aulas anteriores aí a gente já falou sobre a importância da taxonomia na botânica, falou também sobre os fungos, né, e os líquens, e depois a gente entrou aí no reino protista para falar sobre as algas, que são seres que se encontram aí dentro do reino protista e são seres que realizam a fotossíntese e evolutivamente aí são seres que possivelmente evoluíram para as plantas conhecidas hoje aí quanto as plantas inferiores quanto as superiores, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, como eu falei para vocês, as algas estão em um reino separado aí das plantas, porém, por essa parte evolutiva e filogenia, elas são estudadas aí dentro da parte das criptógamas, nessa etapa de evolução. Então, só relembrando aí, na aula anterior, a gente falou sobre alguns filos de grande importância para a botânica. Esses filos que a gente falou das algas, a gente falou do filo Heterocontas, que é um grupo obsoleto, onde se encontra vários tipos de algas aí dentro. E a gente viu dois grandes grupos aí de grande importância para a botânica, que era o Omicota, que são aqueles fungos aquáticos, e a gente também viu as diatomáceas, que são aquelas do filo Bacilariophyta. E a gente também viu as algas douradas, que são as crisófitas, e a gente também falou sobre as algas marrons, que são chamadas de faeófitas. Então, isso aí foi o resumo que a gente viu da aula passada. E hoje a gente vai falar sobre dois grandes grupos aí de grande importância também para a botânica, que é o filo aí das rodófitas, que são as algas vermelhas, também conhecidas por rodophysias, e as clorófitas, que são as algas verdes aí, que geralmente as mais conhecidas pela população. Então, vamos dar sequência aqui falando primeiramente com o filo das rodófitas. Essa sequência aí que a gente está falando sobre as algas é uma sequência evolutiva. Então, possivelmente aí a gente vai ter como, por último, falando das clorófitas, que são as algas que têm uma maior quantidade de clorofila, por isso essa pigmentação verde delas, e possivelmente a partir delas que ocorreu a evolução para os primeiros vegetais aí, que são as briófitas. Então, esse filo rodófita, eles vão possuir as algas vermelhas, que são as rodophysias. Rondon vem de rosa, phyton planta. Tá? Então, por isso eles têm esse nome. Qual a diferença dela para as outras algas eucarióticas? Ausência de estágios flagelados e ausência de centríolos, que são os anéis polares para ajudar na divisão celular. Elas vão possuir a presença de ficobilissomas, que são agrupamentos aí, que vão ter substâncias que vão ajudar nessa coloração avermelhada dessas algas. E esses ficobilissomas também vão auxiliar essas algas na captura da luz solar aí em ondas de colorações diferentes. O produto de reserva delas vai ser o amido, chamado amido das florídeas, que é bem semelhante ao glicogênio. E esse nome florídeas aqui é um nome que era dado a esse grupo antigamente, tá? Então, por isso que ficou aí, amido das florídeas. Esse produto de reserva ele está bem próximo aí entre o amido e o glicogênio, que é
o produto de reserva das plantas e dos animais. A produção sexuada ogâmica, lembrando que ogâmica é quando a gente tem aí o tamanho, né? Tem diferenciações aí entre os gametas masculino e feminino. Então eles vão envolver aí células especializadas femininas, que é os carpogônios, e as masculinas, os espermáceos, que vão liberar aí os oogônios e os anterídeos. A presença de ciclo de vida trifásico, então não sei se vocês lembram, lá naquelas primeiras aulas que a gente fez sobre o grupo geral das algas, e aí a gente falou sobre o ciclo de vida, e falou sobre o ciclo de vida haplobionte e o ciclo de vida haplodiplobionte, né? Então, quem tem somente a fase haplobionte tem apenas um ciclo de vida, então é monofásico. O que tem haplodiplobionte vai ter 2 ciclos de vidas, aí vai ser chamado de difásico. E nesse caso aqui eles terão 3 ciclos de vida, então vão ter indivíduos adultos diploides de 2 maneiras e a parte deles que vai ser haploide. Então eles vão ter 2 gerações diploides e uma geração haploide, o que vai transformar o ciclo de vida dessas rodofícias, que são as algas vermelhas, um pouquinho mais complexo, tá? Contam com cerca de 4.000 a 6.000 espécies dentro de 680 gêneros. O habitat, então a maioria de algas marinhas bentônicas, ou seja, elas vivem aí nas profundezas dos mares. A gente vai ter poucas espécies de água doce, então a gente tem cerca de 100 espécies apenas de água doce. É mais comum na região equatorial e pode ocorrer até 280 metros em águas com elevado índice de transparência. Qualquer dúvida, pessoal, perguntas, podem fazer pelo chat. Caso eu esteja pedindo para vocês fazerem perguntas ou vocês façam perguntas e eu não responder, aí alguém, por favor, abra o áudio e me avise, porque daí pode ser que travou aqui pelo meu celular, tá? Porque eu estou acompanhando o chat das mensagens pelo celular. A morfologia. A maioria é multicelular, porém a gente vai encontrar também alguns gêneros que vão compor aí os organismos unicelulares. Aqui a gente tem um exemplo de um gênero, o Cyanidium. Vão predominar as formas filamentosas, mas raramente vai ter as folhosas também. Então aqui a gente tem as folhosas, aqui mostrando por essa seta, e as filamentosas mostrando por essa outra seta. Vão ter de tamanhos variados, aí desde microscópicos até 2 metros de comprimento. Então aqui a gente tem alguns exemplos, então a gente tem exemplos de folhosas e filamentosas aqui, ó. Os níveis de organizações. Então elas podem ser unicelulares, como eu falei para vocês, a maioria é multicelular, mas a gente também vai encontrar alguns gêneros unicelulares. Esses gêneros unicelulares eles podem viver solitários. Ou eles também podem formar agregados de células, aí, formando as colônias. E aí pode ter o filamentoso, uniceriado, que vai ser simples, apenas um filamento. E pode ter também o ramificado. Como que vai ser o crescimento aí dessas algas vermelhas? O crescimento da maior parte dessas algas vermelhas filamentosas, elas vão ocorrer através de uma ou mais células apicais. Apicais as que ficam na pontas aqui, ó. Então, se eu tiver apenas um filamento, elas sempre vão crescer na região apical, ou seja, a última célula aqui é a da parte superior.
Aí vão ter o sistema de crescimento uniaxial, então algas filamentosas com crescimento através de uma célula apical e geralmente cilíndrica e bem desenvolvida. Então essa partezinha cilíndrica aqui, a parte apical, onde vai ter o crescimento. Essa aqui nesse caso, pessoal, é uma multisseriada, tá? Ou seja, ela vai ser ramificada, essa alga aqui. Aí, o sistema de crescimento multiaxial vai ser quando a gente tem essas algas que são bastante ramificadas, ou seja, elas têm um crescimento aí para vários tipos de células, formando essas ramificações. Esse crescimento também vai ocorrer por células apicais, mas vão ter células apicais em vários pontos desses filamentos. E aí cada filamento vai apresentar uma célula inicial apical. Por isso ele vai formar essa parte aqui toda ramificada. A parede celular, elas vão possuir duas partes. Uma, que é a primeira fração, que vai ser uma fração fibrilar, que vai ser a parte interna e rígida, que vai ser composta por microfibrilas de celulose, manose e xilose, que são carboidratos. Uma fração amorfa, que vai ser externa e mucilaginosa, que vai ter polímeros de galactose sulfatada, vai possuir em torno aí de 30 a 79% do peso seco da alga. Elas também então comporão aí as algas que são utilizadas para retirar o agar, que é aquela substância gelatinosa que geralmente é utilizado para fazer meios de cultura para crescimento bacteriano e fúngico. Isso aqui na alga viva, né, ela vai tornar a alga flexível e escorregadia. Algumas espécies podem também acumular a aragonita ou calcita, que vão ser carbonatos de cálcio na parede, que vai dar mais rigidez para a parede celular. Ocorre de 2 a 3 vezes mais rápido na luz, ou seja, essa deposição aqui de calcita nas algas que tiverem maior incidência luminosa, são as algas que vão realizar uma maior quantidade de fotossíntese, e a gente sabe que a fotossíntese é o metabolismo primário dos seres autotróficos, que vai gerar a glicose, e a partir da glicose aí vai ser gerado outras substâncias nesses organismos aí, que nem a gente falou semana passada dos terpenos. Essas outras partes aqui serão tudo metabólitos secundários a partir da fotossíntese, que vai fazer os metabólitos primários, tá? Então, quanto mais fotossíntese, mais metabólitos primários, consequentemente, eles vão também produzir essas outras substâncias que vão sendo acumuladas na parede celular. Aqui a gente tem um exemplo de uma rodófisia que ela é crostosa, né? Tá vendo que ela não forma os talos, então como se fosse aqui uma colônia de bactérias, parece muito uma colônia de bactérias, mas isso aqui são algas vermelhas. E aqui a gente tem a articulada, que forma essas articulações aqui, muito parecido aí, por exemplo, com as briófitas. Os cloroplastos nas rodopícias, que são as algas vermelhas, possuem número variado de cloroplastos. Geralmente são ovais, alongados ou discoidais. Raramente a gente vai encontrar os cloroplastos estrelados, mas também pode possuir. Os tilacoides, eles vão ter aqui ficobilissomas na superfície, que são as colorações aí que vai dar esse aspecto avermelhado para essas algas. O cloroplasto é envolvido por membrana dupla, sem camada adicional do retículo endoplasmático. Então a gente viu que em algumas algas douradas e marrons
dava continuidade aí da membrana plasmática do retículo endoplasmático, dava uma volta ao redor do cloroplasto, né? Então aqui a gente não vai ter. Semelhantes às células das cianobactérias, referente à teoria endossimbiótica, que é a teoria onde iniciou-se as células eucarióticas e elas englobaram aí um ser procarioto autotrófico que se transformou no cloroplasto. Os pigmentos, então vão possuir pigmentos clorofila A, presente em todas as algas, vão possuir vários carotenoides que vão se misturar formando as cores aí dessas algas. Então vão ter os carotenos, principalmente o beta-caroteno, vão ter as xantofilas, vão ter as ficobiliproteínas, que vão sempre associadas formando os ficobilissomos, na forma de C e R ficocianina, aloficocianina e BRC ficoeritrina. Tá? Dependendo aqui, pessoal, dessas substâncias, elas vão emitir colorações diferenciadas, tá? Então, por exemplo, essa cianina aqui, ela vai dar uma coloração mais para o tom do roxo e azul. Tá? E as ficobilinas, elas vão dar mais para a coloração rosa, juntando aí vai dar essa coloração avermelhada. A coloração da alga, ela vai variar muito de acordo com a proporção entre esses pigmentos, vai ser diretamente associada à luminosidade do ambiente. Então, quanto menor a luz, vai ter maior quantidade de ficoeritrinas, consequentemente essas algas vão ter uma coloração mais avermelhada. Se eu vou ter uma grande quantidade de luz incidente nas algas, terá um baixo teor de ficoeritrinas, consequentemente as algas terão a cor mais verdes ou amareladas. Os pigmentos tipo ficoeritrina são responsáveis pela manutenção de atividade fotossintética em baixa intensidade luminosa, como ocorre em grandes profundidades. Então, onde a luz ela não chega tão facilmente, a gente vai ter as algas com a coloração mais avermelhada. E aí essas ficoeritrinas aí, elas vão ter a capacidade de absorver comprimentos de onda na cor azul e verde. Pirenoides. Eles estão presentes em algumas Bangiophysidae e na ordem Nemalionalis. Esses pirinoides aqui, eles vão ser não é substância, não. Eles vão armazenar substância, então vão ser um grupo de armazenamento de substâncias. Principalmente vai ter dentro dele aí algumas quantidades de glicose na forma de armazenamento, podendo ser aí esse amido das florídeas, e também esses pirenoides eles vão carregar uma grande quantidade da rubisco, que é aquela ribulose 1,5 bifosfato, que é a que vai entrar lá, não sei se vocês lembram disso, lá da fotossíntese, no ciclo de Kelvin, onde é capturado os CO2 para a produção da glicose. Então entra em ação uma enzima chamada rubisco, que é a ribulose 1,5 bifosfato, carboxilase desidrogenases. Essa rubisco aí, ela vai ser responsável pela captura do CO2 para a produção da glicose. Tá, então, esses pirenoides aqui, eles são responsáveis nas algas em armazenar aí tanto a glicose quanto a rubisco. A reserva, como eu falei para vocês, amido das florídeas, que é um produto de estocagem de longo prazo armazenado no citoplasma.
e não nos cloroplastos. Vão possuir propriedades entre o glicogênio, aí, que os animais armazenam, e o amido, que as plantas armazenam. Reage com iodo, formando uma substância marrom avermelhada. A reprodução também pode ser de forma assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada aí vai ser a reprodução vegetativa através de fragmentação do talo ou monósporos. E a reprodução sexuada, nesse caso, não vai ter flagelos nos gametas ou nos esporos. Então vai ter a ausência dos flagelos. Não terão flagelos aqui nessa casa, não vai ser zoosporos. Histórico de vida, como eu falei para vocês, podem ser bifásico, que é aquele ciclo haplodiplo-bionte, e também pode ser trifásicos, onde eles vão ter 2 estágios adultos diploides e um estágio adulto haploide. Existem ciclos com alternância heteromorfa ou isomorfa de gerações. Então, a geração isomórfica vai ser as gerações gametóficas e esporófiticas. Lembrando aqui, ó, gametóficas, as gerações gametóficas, alguém lembra? Alguém lembra o que é esse gametófico e esporóftico? Então, esse gametóftico aqui, a geração gametóftica, é a geração que vai fazer a produção dos gametas. E a só que pode ser a haploide ou a diploide, depende do ser. Como a gente viu, alguns seres eles podem ser adultos, possuindo só metade da carga genética, e aí eles só vão se transformar diploides quando eles se unirem para formar os gametas novamente, que vai gerar o indivíduo adulto, tá? Mas aí nessa parte gametóftica, que vai ser a parte onde eles vão liberar os gametas, e a esporofítica é onde eles vão liberar os esporos, tá? E aí vai depender de um organismo para o outro, para saber se essa parte aqui vai ser a 2N ou a N. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, vai depender muito de organismo para organismo para saber se o adulto vai ser a geração haploide ou a geração diploide. Então, na isomórfica aqui, as gerações elas serão semelhantes entre si, por isso essa parte isomórficas. E a geração heteromórficas vão ser as gerações onde a parte que libera os gametas e os esporos, eles vão ser morfologicamente diferentes entre si. Então a gente tem aqui uma classificação de classes descrita aqui em 1995, onde a gente tem a classe Bangiophyce, que vai ter células uninucleadas, cloroplastos estrelados, crescimento intercalar, que vai ser uniaxial, formas unicelulares e pluricelulares, ausência de ligações citoplasmáticas, produções gaméticas geralmente ausente. Aí a gente vai ter essas ordens dentro dessa classe aqui. E a classe Florideophyce, que vai ser células multinucleadas, cloroplastos vão ter vários pequenos discoides localizados perifericamente, crescimento apical, formas pluricelulares, geralmente nas algas que são filamentosas, vão ter presença de ligações citoplasmáticas de uma célula para outra e vão ter a produção gamética aí, geralmente presente nos indivíduos dessa classe. E aqui ele vai se dividir em várias ordens, diferente dessa aqui, que é a Bangiophyce.
qual que é a importância econômica? A gente viu aí que a maioria das importâncias econômicas, além da produção aí do O2, geralmente as algas são utilizadas na alimentação, principalmente pela culinária chinesa e japonesa. Tá? Então as algas vermelhas não vai ser diferente. Então a alimentação, elas vão ser ricas em proteínas, vitaminas e sais minerais. E aí a gente tem aqui o nori, que é utilizado na China e no Japão há mais de 300 anos. E o Japão utiliza isso aí como alimentos e é feito de forma artesanal. A gente também tem aqui a parte dos ficocoloides, que são polissacarídeos de solução aquosa que passam a substâncias viscosas, muito parecido com géis. Com o decréscimo da temperatura se formam cristais de gel. Aí a gente tem aqui, ó, carragenanos, que é utilizado na indústria farmacêutica, em cosméticos, tintas, na parte alimentícia também, queijos, cremes, gelatinas, para dar esse aspecto gelatinoso aí desses produtos. Aqui a gente tem alguns exemplos aí da onde que é utilizada a produção das algas. O agar produzido vão ter polissacarídeos com alta força de gel, muito utilizado na preparação de meios de culturas por gelificarem em baixa concentração e apresentarem baixa reatividade com outras moléculas e resistência à degradação por micro-organismos mais comuns. Tá? Então, geralmente, esse agar ele é utilizado apenas para endurecer o meio de cultura, e quando a gente quer crescer alguma substância aí juntamente com agar, esse agar ele é misturado formando um meio de cultura. Né? E pode ser, por exemplo, infusão cérebro-coração, agar batata. Então a gente vai ter um nutriente sendo incorporado no agar. Tá? Então por isso que a gente vai ter aí vários tipos de meios de cultura, que de preferência por alguns micro-organismos. Tá? Então não é o agar que fornece esses nutrientes, e sim a mistura desse agar com outros nutrientes. Então ele que vai dar esse aspecto gelatinoso aqui, que geralmente é colocado nas placas de Petri. Ele vem em forma de pó, é misturado, é a mesma coisa de fazer uma gelatina. Tá? Não sei se vocês já fizeram isso na faculdade, aí, nas aulas de microbiologia. Tá? Então ele é misturado com água, você esquenta a água, mistura, e aí depois coloca na placa de Petri e temperatura ambiente ele acaba endurecendo, formando essa gelatina. Na medicina, uso da fórfira aí contra o escorbuto, que é uma ausência de vitamina C no organismo, e a gente sabe que a ausência da vitamina C no organismo ela vai influenciar na imunidade da pessoa, vai produzir cansaço na pessoa, sonolência, e aí é utilizado esse composto aí, que é das algas vermelhas, que vai combater essa diminuição aí da vitamina C. Eles também podem combater os radicais livres, que geralmente podem provocar câncer, e algumas produzem terpenos que estão sendo estudados em funções antitumorais. Aqueles mesmos terpenos que a gente viu da semana passada, que algum aluno perguntou, que eu falei para vocês que tem várias ligações duplas, e alguém até mandou lá no grupo. Né? Então, eles são bastante reativos, e eles são utilizados aí, né, dentro da medicina para curar vários tipos de doença. Então, os resumos aqui das características gerais das algas vermelhas: elas são eucarióticas, como os outros seres do reino protista, vão possuir a clorofila a ficobiliproteínas, vão ter xantofilas e carotenoides também. A reserva
de glicose aí vai ser na forma de amido das florídeas, que vai estar fora dos cloroplastos. A parede celular vai ser composta em duas camadas, que vai ser a fração fibrillar, que vai ser composta por celulose, e a fração amorfa aí, que vai ter o agar e a carragena, que é essa parte onde vai dar esse aspecto gelatinoso para as algas. A divisão celular ela vai ser incompletas, sem a formação aí das conectividades da membrana. E a fecundação ela vai ser ogâmica, ou seja, com diferenciação dos gametas. E o histórico de vida pode ser bifásico ou trifásico. Perguntas, pessoal? Dúvidas sobre o filo das algas vermelhas? Senão a gente vai passar aqui para o último filo, que a gente vai falar sobre as algas. E aí na próxima aula, né, depois desse filo das clorófitas, que são as algas verdes, a gente vai entrar nas briófitas, tá? Aí a partir dessa aula aqui eu vou deixar para vocês uma atividade avaliativa referente aí aos conteúdos que a gente viu até agora, que é dos fungos e das algas, tá? E depois a gente vai entrar aí nessa parte das briófitas. Então, o filo clorófita são as algas verdes. Tem aproximadamente dentro dessas clorófitas 17 mil espécies, bastante diversificadas quanto à estrutura e ciclo de vida, tamanho variável, desde algas unicelulares e microscópicas a algas multicelulares, que vão até 8 metros de comprimento. Nem toda alga verde é verde, tá? Lembrem isso aqui, porque daqui a pouco lá na frente eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma alga vermelha que está nas clorófitas, tá? Então eles podem ter carotenoides para proteção contra a radiação no caso de não ser aquáticas. Podem ser unicelulares, coloniais, filamentosas, que vão ser ramificadas ou não, e multicelulares. E elas também podem estar também presentes aí junto com os fungos, associação com os fungos, né, que não estarão em ambientes aquáticos. Vocês fizeram isso no trabalho de vocês, falando sobre os fungos e líquens. Então podem estar associadas aos fungos, formando os líquens. A maioria das espécies são aquáticas, tanto de água salgada quanto de água doce, mas também podem ser encontradas nos solos, na neve, em troncos de árvores. Nesses, os troncos de árvores eles estarão em associação simbióticas com os fungos, formando os líquens. Podem estar associados também a protozoários de água doce, selenterados e esponjas. O hábito. Eles podem ser unicelulares e coloniais móveis, com grande variação de formas e tamanhos. Eles também podem formar colônias aí, chamados de cenóbios. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês das algas cenotípicas, que é onde vão ter vários núcleos unidos dentro de uma célula. E esse seno aí, ele vem um nome que foi utilizado aí pelos monges, onde eles se reuniam em um local. E aí esses cenóbios aqui são onde eles conseguem, esses seres unicelulares, eles conseguem se juntar e formar colônias. Variam de alguns micrômeros até 1 metro de comprimento. Esses cenóbios, então a gente às vezes pode ver uma colônia achando que é um indivíduo multicelular, mas na verdade é um agrupamento de células unicelulares. Podem ser filamentosas também, conforme as algas vermelhas, e aí esses filamentosos podem ser simples, sem ramificação, ou podem ser ramificados, da mesma forma que a gente viu nas algas vermelhas. As filamentosas, elas podem se fixar ao substrato através de modificações simples das células basais, como mostrado aqui.
e como mostrado aqui, tá? Então, as filamentosas, elas podem se fixar. Outras espécies filamentosas possuem um sistema basal prostado, de onde partem ramificações eretas, chamadas os heterotríqueos, e é como se fosse uma raiz primitiva, que vai fixar as algas aí no substrato. Outras espécies, a divisão em 2 planos produz lâminas paraquimentosas, com uma célula de espessura, ou seja, ela é muito fina, então de um lado você vai ver a célula, do outro lado a mesma célula. E outras, elas podem ser um pouquinho mais grossas, apresentando aí 2 células de espessura. Então, se olhar de um lado, você vai ver uma célula, do outro lado você vai ver outra célula, e não vai ter outras células no meio. As algas consideradas mais evoluídas apresentam talo com diferenciação em nó e entre nó e o crescimento apical, é muito parecido realmente com as briófitas, que é o nosso próximo conteúdo. Os pigmentos vão ter os mesmos pigmentos encontrados nos vegetais superiores, que é a clorofila A, B, alfa e beta-carotenos, e vão ter também várias xantofilas. As xantofilas, elas podem variar de acordo com a idade do organismo. Os cloroplastos vão possuir tilacoides em grupos de 2 a 6, em arranjos também muito semelhantes aí aos encontrados na grana dos cloroplastos dos vegetais superiores. Por isso que é falado filogeneticamente que as clorófitas teve um ancestral comum aí que evoluiu para as briófitas. Em alguns gêneros, o formato do cloroplasto pode ser importante na identificação, como no caso da Spirogyra, que tem cloroplasto em forma de hélice. Eu acho muito bonitinho esse cloroplasto aqui. Então, ó, isso aqui é a formação do cloroplasto em forma de hélice nesse gênero aqui. Os produtos de reserva. Nesse caso aqui, eles vão ter o amido verdadeiro, que é o mesmo amido encontrado também nas plantas, e também podem apresentar os óleos. A mobilidade apenas na Spirogyra e Desmidiáceas, e não existem flagelos. Demais grupos apresentam geralmente flagelos, ao menos nas células reprodutoras. Então, somente esses 2 grupos aqui que não terão mobilidades através de flagelo. Na maior parte das vezes, quando são mais de 2 flagelos, apresentam o formato semelhante entre os flagelos. Então, aqui a gente tem 2 gêneros. Aqui a gente tem uma célula que tem bastante flagelo, do gênero Volvox, e as clamidomonas, que tem 2 flagelos também, que são bastante semelhantes. A parede celular das algas verdes, na maior parte das vezes, possui parede celular, mas algumas formas vegetativas e algumas células reprodutivas são nuas, ou seja, só tem a membrana plasmática e não possui a parede celular. Geralmente vão ser a parede celular de celulose, mas também pode ter carbonato de cálcio, pectina, sílica ou até mesmo a quitina. As paredes celulares podem ser ornamentadas de formas diversas, como por exemplo espinhos e escamas. A reprodução. Na reprodução assexuada, algumas espécies elas vão reproduzir-se apenas por divisão celular ou liberação de esporos móveis ou não. Na maioria das clorofícias mais primitivas, a divisão celular ela vai ocorrer dentro da parede celular da célula-mãe e depois ela será liberada. Tá? Mas nada da parede celular da mãe é incorporado na célula-filha, e essas serão liberadas para o meio por quebra ou dissolução da parede celular da mãe. Então aqui, pessoal, essas células maiores aqui, elas serão responsáveis na produção de esporos ou divisão aí para liberação
das células filhas, e essas partezinhas, essas verdes mais minúsculas aqui, serão as células responsáveis pela produção aí da fotossíntese e, consequentemente, a produção dos metabólitos de carboidratos. A semelhança das algas verdes com as plantas. Então, elas vão ter clorofila A e B. Geralmente o produto aí da fotossíntese vai ser muito parecido devido à incidência de luz aqui, a capturação da luz ser na mesma onda. Armazenam amido como produto de reserva dentro dos plastídeos, que formam os amiloplastos. Algumas espécies possuem paredes celulares rígidas que acumulam a celulose, a hemicelulose e substâncias pectíticas. Isso aqui é encontrado também nas plantas. Algumas espécies, as células reprodutivas flageladas assemelham-se aos anterozoides das plantas. E as características bioquímicas, como a produção de fitocromo em algumas espécies de clorofícias. Então, fitocromo aqui, alguns pigmentos que são utilizados aí durante a vida do indivíduo para fazer a capturação de luz e ver, por exemplo, os períodos onde se tem maior incidência de luz ou menor incidência de luz. Isso é encontrado tanto nas algas verdes como nas plantas. E aí, evolutivamente, falam-se que o grupo de protistas a partir dos quais as plantas evoluíram são esses aqui do filo das clorofícias. A classificação. Então, sistemas tradicionais agrupam as espécies de acordo com o hábito de crescimento em ordens. A morfologia externa semelhante, elas não representam necessariamente parentesco. Na maioria das vezes é evolução convergente, ou seja, não sei se vocês sabem o que é essa evolução convergente. Se alguém souber, pode falar aí no grupo de chat ou abrir o microfone. Enquanto espero vocês falarem aí, como eu falei para vocês, a gente possui aí dentro das clorófices, que são as algas verdes, a gente também vai poder encontrar algas vermelhas. E aí, mas essas algas vermelhas, elas são semelhantes às algas verdes, né? Porém, será que tem parentesco filogenético? Né? Na verdade, não. Então, isso aqui é uma evolução convergente. Então, como ninguém mandou nada aqui no grupo, vou falar. Então, na evolução convergente é quando geralmente o ambiente ele favorece para espécies diferentes terem morfologias parecidas ou até mesmo iguais. Por exemplo, lá no mar tem a baleia que nada e tem os peixes que nadam. Porém, os peixes são peixes e as baleias são mamíferos, né? Então, isso aí é uma evolução convergente. E aí a gente também tem a evolução divergente, por exemplo, que dependendo também da separação das espécies, e aí o ambiente ele vai influenciar para que mesmo a espécie ela vá possuir diferença aí de morfologia, porém o parentesco delas serão muito próximos. Então hoje, ferramentas de ultraestrutura para ver mitose, citocinese, células reprodutivas e moleculares são usadas na determinação dessas relações filogenéticas e sistematização das algas verdes. Então, li em 1999
Ele usa características ultraestruturais do flagelo, padrões de divisão celular, ciclo de vida e aspectos bioquímico. E ele dividiu aqui, ó, o filo Chlorophyta em 4 classes, onde a gente tem a Micromonodadophyce, a classe Carophyce, a classe Uvolphyce e a classe Chlorophyce. Isso mesmo, Naira, né? Isso mesmo, Naira. Então são as características semelhantes de origem diferente. Então, por exemplo, o mosquito tem asa e o pássaro tem asa, porém a evolução é convergente, né? Então o habitat, a partir de voar, aí eles é próximo, mas não tem nada a ver de parentesco. Tá? Então as classes de Chlorophyta e segundo Lee, nas micromonodophycias, são as algas verdes primitivas, consideradas ancestrais das demais classes, reconhecido recentemente aí. Ela é pouco estudada e pouco conhecida. É chamada popularmente de micromônadas. Geralmente vivem como organismos livres, mas podem também se encistar. Possuem flagelos, podendo ser de 1 até 8, com escamas ou nuas e em uma depressão apical ou lateral. Ocorre em ambientes marinhos e também de água doce. Na outra classe da clorofícia são células móveis com simetria radial ou próximo disso. Vão possuir flagelos inseridos anteriormente, o estigma geralmente presente, um habitat geralmente de água doce, poucas formas unicelulares vivem em ambiente marinho. Esse estigma aqui, pessoal, é uma pigmentação aí que vai favorecer a captura de luz. Então, habitat geralmente de água doce, poucas formas são unicelulares, vão viver em ambiente marinho. Podem ocorrer formas terrestres também na neve, no solo ou madeira. Podem ser algas unicelulares, flageladas ou não. Algas coloniais podem ser móveis ou não. E algas filamentosas ou algas de formas de lâminas celulares. Então aqui a gente vai ter exemplos aqui desse tipo, dessa classe aqui. Então a classe Chlorophyce, como eu falei para vocês, as algas unicelulares aqui, ó. Então nesse gênero aqui, Hematococcus, vai ter algas que tem coloração vermelha. Porém, elas não entrarão dentro do filo das rodófias, né? Porque elas apenas evoluíram aí de forma convergente, tá? Porém, filogeneticamente, elas estão dentro das clorófias, tá? Elas não têm cloroplasto? Tem, mas os outros tipos de pigmentação aí que são encontrados, eles podem, aos nossos olhos, né, modificar essa coloração aí dessas algas. Aí a Chlamydomonas é um gênero polifilético e bastante estudado de forma unicelular com 2 flagelos iguais. Vai possuir no cloroplasto o pirenoide, que vai conter o carboidrato juntamente com o rubisco. Apresentam a mancha ocelar, que é o estigma que eu falei para vocês. Essa mancha ocelar aqui, ó, ela vai fazer captura para ver onde que tem maior incidência de luz ou não. Vai ser envolto por parede glicoproteica. Vai ter a porção anterior da célula com 2 vacúolos contráteis, geralmente as que estão em água doce. Reprodução pode ser assexuada ou sexuada. As algas coloniais móveis, o Volvox, Gônio, Pandorina, Eudorina, etc.,
volvox aqui são esferas ocas, os esferoides, formado por uma única camada aí de 500 a 60 mil células vegetativas biflageladas e vão desempenhar função fotossintetizantes. Também possuem células aflageladas em menor número e maior tamanho, que vai fazer a função reprodutiva. Foi o que eu falei para vocês aqui. Então, aqui vai ser uma esfera. Isso aqui, eles vão viver de formas de colônias aqui dentro, onde eles vão ter as células que vão desempenhar duas funções. A célula que vai produzir os gametas e as células que vão desempenhar a fotossíntese. Então, essas menorzinhas aqui são as células vegetativas, onde vão ter a maior quantidade de cloroplastos para a produção aí das glicoses e, consequentemente, as outras aqui, elas farão, essas maiores, né, serão as células que formarão os gametas. As algas unicelulares e coloniais não móveis. Então vai ter aqui a Chlorocum, organismo unicelular encontrado no solo. Também vai ter o Hydroctium, que vai ser colonial, não móvel, e vai formar rede d'água, parece uma rede dentro da água. E cada colônia aqui são células grandes, cilíndricas, em forma de um cilindro oco. Curiosidade aqui, a importância econômica. Esse Hematococcus é a fonte de substâncias antioxidantes, e vai ter o carotenoide aqui, a astaxantina. A uva, conhecida popularmente como alface do mar, é comum em praias temperadas, mas também encontradas em regiões tropicais. Talo achatado, de superfície lisa, com 2 células de espessura, pode alcançar aí de 1 metro ou mais o talo. Vai ser preso no substrato por um apressório, que é aquela parte muito parecida com a raiz. E cada célula vai ter apenas um núcleo e um cloroplasto. Essas algas marinhas sifonáceas aí, elas vão possuir células grandes, cenocíticas também, que vai ser multinucleadas, vão ser ramificadas. Só porque parece nome de comida, né? Então a uva não vai esquecer, né? Então, e parece mesmo, né? Com os cachinhos de uva. São resultantes aqui de múltiplos processos de divisão celular sem a formação das paredes celulares presentes apenas nas estruturas reprodutivas. Então eles começam a fazer aí as divisões celulares, porém, a multiplicação dos núcleos, porém não ocorre a divisão celular. Aí eles formam essas células cenocíticas, que são células com bastante núcleo. Eles vão possuir massa esponjosa de filamentos cenocíticos fortemente justapostos na forma marinha. Tá? Aqui a gente tem um gênero que é o Codium. Essa aqui é bem bonitinha, nem parece às vezes, quem olha e vê falar que é uma alga. Essa aqui é do gênero Ventricaria, a vesícula de maiores proporções, com vários núcleos e presa ao substrato por rizoides. Então elas vão ser presas aqui embaixo e vão formar isso aqui, onde vai ter várias células, núcleos aqui dentro. A acetabulária, que é muito usado em estudos genéticos. A Limeda vai ter paredes celulares calcificadas, associadas à formação de areias brancas de carbonato, comuns em regiões tropicais. Possuem grande quantidade de metabólitos para evitar a predação. Apresentam migração de cloroplastos no decorrer do dia.
A classe da clorofície aí são células móveis assimétricas, vão ter inserção subapical dos flagelos, aí geralmente sempre em dois. O estigma geralmente vai estar ausente aqui nessa classe. O estigma é aquela partezinha onde eu falei para vocês que vai fazer a detecção onde tem mais luz e onde não tem. O habitat geralmente de água doce e a meiose geralmente zigótica. Aqui a gente tem um exemplo de um gênero, a Spirogyra, que vai ser filamentosa, não ramificada, com células uninucleadas, que vai ser comum em água doce, onde forma as massas mucilaginosas flutuantes. Cada filamento reveste de bainha aquosa, sem formas flageladas. Vão ter arranjo característico de cloroplastos, helicoidal, e cada cloroplasto tem muitos pirinoides. E aqui a gente vê que ela forma os cloroplastos em forma de espiral. Aqui a gente tem uma outra imagem aí, microscópica da Spirogyra. Muito bonito, por sinal. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é as desmídias, que é um grande grupo de algas verdes comuns em águas doces, preferencialmente oligotróficas. Não sei se vocês lembram aqui, oligo, que tem poucos nutrientes, né? Então geralmente são algas onde onde tem maior quantidade de nutrientes aí, então possivelmente elas vão sofrer com a disputa de alimento, e aí elas não estarão presentes em ambientes com maior quantidade de nutrientes. Elas não vão possuir células flageladas, a maioria será unicelular, mas podem ser filamentosas. Aí a gente tem algumas espécies unicelulares, são formadas geralmente por por duas células chamadas de hemicélulas, que são células incompletas, e elas vão precisar da outra parte, né? Então a gente tem a metade de uma célula de um lado, a metade da outra, e elas vão estar unidas aí por essa partezinha chamada istmo, que é o que vai ligar aqui uma hemicélula a outra hemicélula. Aqui a gente tem vários exemplos aqui também de desmítias. Aqui a gente tem o istmo aqui ligando, ó, istmo ligando aqui. Aqui a gente vê o processo de divisão, vai ocorrer também pelo istmo. Então, depois que ela começa a se dividir aqui, cada parte vai formar uma outra hemicélula, tá? Então, e cada uma das células filhas formadas vai ter um istmo diferente. As ordens Coleochalis e Charalis, grupo de algas mais semelhante aos vegetais superiores, principalmente devido às características de divisão celular e reprodução sexuada. Eles vão possuir aí fragmoplastos de microtúbulos durante a citocinese, que é a parte da divisão celular, a formação da parede celular entre as células filhas. Elas também serão ogâmicas, ou seja, com essa diferenciação dos gametas masculino e feminino, e terá os anterozoides com a mesma estrutura, a estrutura das briófitas. Essa ordem aqui da Coleochaetalis, as espécies geralmente vão ser discoides, mas também filamentosas, crescem por divisão de células apicais ou laterais. O principal gênero aqui a gente vai ter a Coleochaete, comum em água doce, vão possuir células vegetativas com apenas um cloroplasto e um pirenoide. Então aqui a gente vê um exemplo, né? Então elas vão formando essas partes coloniais aqui. E a ordem Charalis
elas vão ter aproximadamente, essa aqui mais parece as briófitas. Vão ter aproximadamente 250 espécies, mais comuns também em água doce. Algumas espécies têm paredes calcificadas, bom registro fóssil, crescimento apical, talo com nó e internó, sendo o nó a região onde formam essas ramificações verticuladas. Então a gente vai vendo aqui, ó, que eles vão formando os nós e depois vão formando os internós também. Então ela vai ser bastante ramificada, essa ordem aí. Entre as algas, esses dois gêneros aqui são considerados os organismos mais próximos relacionados aos vegetais superiores, devido ainda à presença das células flageladas assimétricas, algumas com estruturas multiestratificadas, a quebra do envoltório celular na mitose, presença de fusos persistentes ou fragmoplastos na citocinese, presença dos fitocromos e características moleculares muito parecidas com as briófitas. Perguntas, pessoal, dúvidas? Vocês viram aí que evolutivamente a gente vai falando das algas mais simples e aí a gente foi evoluindo aí nessas aulas até chegar a muito próxima das briófitas, tá? E aí agora nas próximas aulas a gente vai falar sobre as briófitas e as pteridófitas, que vai encerrar aí essa parte das criptógamas, e depois vocês vão terminar de ver essa parte vegetal aí nas plantas superiores, onde vocês vão trabalhar a parte das fanerógamas, que é as gimnospermas e as angiospermas. É muita coisa mesmo, né, Naira? Mas assim, pessoal, vocês veem que eu vou passando esse monte de filo. Dentro do filo tem um monte de classe, dentro das classes tem um monte de ordem, muita coisa mesmo pra gente decorar, mas não precisa decorar, tá? Esse que é o negócio. Então, vocês vão ver que as perguntas que eu vou fazer para vocês são pertinentes mais eu já ouvi falar sobre isso, é mais fácil eu responder pesquisando, né? Então, do que você pegar e falar bem assim, eu nunca ouvi falar disso, vai ser muito difícil pesquisar sobre isso.